Quando o médico te disser o que nós nunca estaremos preparados para ouvir, chegar meio sem jeito e comunicar que te falta pouco tempo de vida para viver, qual será a sua reação? Ok, eu vou complicar a colocação. E se alguém que você ame muito descobrir que tem data praticamente marcada para te deixar, justamente no instante em que a última coisa que você queria sentir dela era saudade, você vai pensar o quê? Você vai fazer o quê? Olá, sou Marcelo Domingues. Quanto menos se espera, os ponteiros do relógio podem ficar em evidência na sua vida. De repente, de um dia para o outro, no fechar e abrir dos olhos da noite para o dia, o inofensivo tic-tac do relógio poderá te incomodar tanto, mas tanto, a ponto de deixar surdo o seu coração. E se isso algum dia te acontecer de verdade, quando menos esperar, você poderá se sentir impotente ao ver que não pode por você mesmo voltar às horas, parar os ponteiros do relógio que nesse momento em sua angústia já atingem a velocidade dos ponteiros do velocímetro de um carro de Fórmula 1. É como se Deus tivesse colocado turbo nas cordas que embalam o tic-tac dos ponteiros. Quando um minuto seu tiver o peso de um dia inteiro, quem sabe de um mês ou até mesmo de um ano da sua vida, tudo que você foi como pessoa até aquele momento é que decidirá o sentimento que terá em seu coração. Quando o médico te disser o que nós nunca estaremos preparados para ouvir, chegar meio sem jeito e comunicar que te falta pouco tempo de vida para viver, qual será a sua reação? Ok, eu vou complicar a colocação. E se alguém que você ame muito descobrir que tem data praticamente marcada para te deixar, justamente no instante em que a última coisa que você queria sentir dela era saudade, você vai pensar o quê? Você vai fazer o quê? Se esse fosse o último ano da sua vida, como você escolheria vivê-lo? Pergunta difícil, né? Diria até inconveniente, porém totalmente necessária. Preciso conduzir a sua alma para uma reflexão jamais experimentada. Quero, com o auxílio do Espírito Santo, te levar a uma análise profunda. Preciso ir tão fundo ao ponto que entendo que há por trás da emoção que esse assunto nos leva. Teremos que descortinar o nosso coração para o entendimento, porque mais cedo ou mais tarde, um dia nos depararemos com essa pergunta dolorida em nossa alma. Como viver os últimos dias da nossa vida? Ou pior, como viver os últimos dias da vida de alguém que tanto amamos? Imagine você sabendo que te falta pouco tempo para viver. Acredito que você daria importância para todas as coisas, até mesmo as mais insignificantes em seu passado, porque no seu presente passageiro, tudo teria um significado extremo de conexão entre você e Deus. Será que precisamos estar morrendo para vermos Deus em tudo que Ele criou? Será que é impossível termos essa sintonia de plenitude estando com saúde e tempo para viver? Pense nisso e verifique o quanto você pode melhorar a sua forma de viver e o jeito de encarar a vida. Acredito que a grande maioria dos que agora me assistem já devem ter ido em um cemitério. Eu, quando confeccionava essa reflexão, acabei visitando o cemitério para ser mais realista nos argumentos com vocês. Ali andei pelos corredores entre os túmulos, observei as fotos, as frases inscritas nas lápides, verifiquei o ano que morreram e constatei que a última ostentação de riqueza de um ser humano se dá na casca de concreto que protege os seus restos mortais, pois o estilo de túmulo escolhido denuncia uma posição social elevada na sociedade que vivia ou não. Tem túmulos ali que parecem verdadeiros templos, mas é só. Depois da morte tudo se iguala, depois é só o juízo e a graça. Dando uma olhada rápida no dicionário, encontramos uma definição bem simples para cemitério: lugar onde se enterram os mortos. Mas a verdade sabemos que vai além disso, pois ali se enterram sonhos que não se realizaram, abraços não enlaçados, pedidos de desculpas que não foram ouvidos. Só não se enterra a saudade, que ficará como um atestado de autenticidade do sopro de vida que se foi. Se existe um lugar que as pessoas se sentem desconfortáveis, esse lugar é o cemitério. Mas por que será que isso acontece? A resposta é simples. É que por mais que estejamos preparados para morrer, não estamos prontos para perdermos a quem amamos. Isso realmente incomoda, machuca o pensamento, comprime o coração. De quem você tem mais saudade?
Sabe aquela pessoa que ignorou os tiros de advertência do seu coração? Não obedeceu uma ordem expressa do seu amor? Violou os limites de segurança na fronteira entre você e a saudade? E se foi? Você há de concordar comigo? Até parece que existem pessoas que Deus soprou com mais carinho ao dar vida àquele ser, de tanto que elas eram especiais pra gente, não é mesmo? De quem você sente mais falta na sua vida? O tempo parece ser ingrato. Até hoje eu não sei se o tempo é justo ou injusto, e de que lado ele combate no grande conflito espiritual. Mas a maioria das vezes o tratamos como desertor das nossas vontades, uma vez que o tempo passado não volta mais. As oportunidades perdidas se vão, igualmente a correnteza de um rio que não volta mais o curso percorrido. Assim, um outro tipo de arrependimento surge. O arrependimento de quem ficou aqui para contar a triste história de como poderia ter se dedicado mais ao ente querido que se foi. Tudo bem que o passado não volta, mas o futuro só será alegre em sentimentos se você souber viver o presente. Então, pensando num futuro de realizações sentimentais, eu te pergunto, será que você está brigado com alguém que daria a vida por você? Você por acaso está de mal de algum familiar seu? Não queira se arrepender disso mais pra frente, porque de repente você não mais poderá ter essa oportunidade. Não sei se o seu problema está sendo com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos. Será que o problema é com seu marido, com a sua esposa? Tudo bem, você não tem problema dentro de casa, então será que você está brigado com seu amigo? Quem sabe com seus tios, com seus primos? Se você ainda não percebeu, esse é o momento do perdão. Você tem coragem de sair de onde está e ir de encontro a essa pessoa que você gosta tanto, que você ama muito, e fazer as pazes com ela? A ira não é de Deus, a raiva também não. Esses sentimentos ruins são usados pelo mal para nos tirar dos caminhos do Senhor. Uma família dividida é uma igreja quebrada. O corpo da igreja não estará completo enquanto vocês não se entenderem. E por que não agora? Isso é tão importante que a palavra de Deus pede para primeiro você se reconciliar com seu irmão e só depois apresentar sua oferta no altar. Sabe quando algo, seja o que for, que você não queria que acontecesse de jeito nenhum, acontece? E por causa disso o arrependimento chega no seu grau máximo e você entra em desespero em meio a um choro que parece que a sua alma vai sair de você? Ali sozinho, em meio aos seus pensamentos e devaneios, você exclama: se tivesse em suas mãos mudar essa história, se pudesse parar aquele dia em que o progresso do erro parece ter chegado ao topo da vontade do mal, e o arrependimento surge forte na dor ao encontrar um lampejo do juízo divino em sua consciência. Daí você chora ao perceber que tudo em sua vida foram escolhas que você não soube escolher, que o tempo que segue fielmente o cronograma estabelecido para o julgamento de nossas atitudes passou. Parece que Deus de tempo em tempo verifica o grau da nossa omissão ou até mesmo da nossa maldade e faz alguma coisa acontecer que nos leva a uma reflexão forçada dos nossos erros. Daí você chega à dura conclusão que não pode confiar nem em você mesmo. Escolhas, lágrimas, decepção. Será que você pode atender o conselho do Espírito Santo e se acertar com quem te completa? A obra de Deus não pode prosseguir com um exército que não se suporta. Quantas vezes já dissemos que o dia deveria ter no mínimo 25 horas, né? Para darmos conta dos afazeres diários ali, não é verdade? E com isso o sol nasce e quando temos tempo para vê-lo, a lua já ilumina a noite faz tempo. Então, nesse ritmo, sem tempo para o tempo, os nossos parentes se vão. Alguns mortos, outros vivos, mas se vão. Assim, sem despedida, tanto dos que se afastaram, não necessitando mais a nossa companhia, quanto dos que, mesmo querendo ficar, se foram por terem sido chamados por Deus. Cada um de nós sabe a falta que nosso ente querido nos faz. Sei que agora a memória de vocês foi buscar na alma um rosto em particular que não está mais aqui com a gente. Cada qual com aquele que mais te completava. Sei que este verbo no tempo passado nos causa dor, nos machuca a lembrança. Sei também que sem eles fica um lugar vago no seu coração. Isso define a saudade. Saudade de quem deveria estar aqui por obrigação à vontade do nosso coração, mas segundo a Bíblia repousam dormindo até serem acordados por Jesus para irem para a Terra Santa, se assim forem eleitos para a salvação. Isso define a esperança. Esperança que um dia todos nós nos encontraremos novamente. Esperança que nos foi dada com a profecia que se cumpriu no nascimento, morte e ressurreição de Jesus.
pois Cristo veio para nos libertar dos pecados. Isso define a graça. A graça de Deus que de uma forma gratuita nos é dada pelo sangue derramado do Cordeiro. Misericórdia divina que se realiza a partir da entrega da nossa alma em vida a Jesus Cristo. Aqui está o segredo de tudo. Devemos nos entregar a Jesus se quisermos ver novamente quem nos traz saudade. Na Bíblia encontramos em João capítulo 6, versículo 40, a seguinte afirmação de Cristo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceberam que a salvação representada aqui pela ressurreição no último dia está condicionada ao ato de crermos em Jesus? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se hoje você está sofrendo pela morte de uma pessoa que levou pelo menos a metade da sua vida com ela, a Bíblia nos dá esperança que um dia todos aqueles que foram mortos em Cristo se reunirão novamente para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4, é dito que o próprio Deus estará habitando com o seu povo. E o mais espetacular é que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso mesmo, o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que ainda falta para você crer de verdade no poder de Deus? Sei que a fé que professamos parece loucura no mundo em que vivemos, mas lembra da promessa de Cristo, e eu ressuscitarei no último dia? Me faz bem acreditar nessa esperança, que lá não haverá dor e nem lágrima, que me livrarei para sempre da saudade do meu coração. Nos atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, a maioria das mensagens de celular interceptadas na caixa postal eram: eu te amo e me perdoa. Na hora H, se a gente tiver que falar alguma coisa, falaremos: eu amo você. Todo mundo pensa que a primeira impressão é que fica, mas na verdade é a última. Lembre-se que a sua entrega é o seu passaporte para um dia voltar a conviver com quem te faz falta. Portanto, é um instante de clamar a Deus por sabedoria, ao que cabe o seu livre-arbítrio decidir. E a decisão é por Jesus Cristo, hoje e sempre, na eternidade que nos espera, junto aos nossos familiares e amigos. Que Deus nos abençoe.